Hoje, dia 16/7, vamos fazer aí o fechamento desse dia incrível, tá? Hoje o mercado aí acabou trabalhando uma movimentação bem interessante aqui para dentro do nosso operacional. Mais um dia, meus amigos, de surfar literalmente aí o preço, tá? O mercado aí de acordo, né, com o que a nossa leitura nos permite, beleza? A melhor coisa do mundo é você ter um operacional que você consegue capturar bons movimentos, tá? Então, bora lá trazendo um pouco do que aconteceu ontem. O mercado acabou fazendo um forte movimento de baixa, né? A gente fez toda aquela leitura, a gente tinha visto que o mercado tinha acabado respeitado, né, ó, nessa região de 61, tá? Não só essa região de 61, mas se a gente tivesse trabalhado também, ó, a retração de todo esse movimento de queda, né, ó, o mercado também travou na região de 61. Então, muita gente viu que o fractal de 61, meus amigos, estava respeitando muito, tá? Então, hoje não foi diferente, tá? Obviamente que existe outra leitura, né? Mas hoje o mercado também respeitou muito a região de 61, tá? Então, se a gente trabalha toda a retração do movimento de baixa que aconteceu ontem, né, trabalhando nesse topo, ó, perceba que o preço chegou justamente na região de 61 e virou para baixo, tá? Então, vou trazer um pouco da leitura, inclusive para quem assistiu o vídeo de ontem, né, no caso o vídeo de fechamento do dia 15/7, percebeu que eu tinha falado acerca do que estava acontecendo aqui, ó, porque ontem eu gravei um vídeo de fechamento bem tarde, né, então o preço já estava mais ou menos aqui, tá? Então ontem eu tinha especulado o que? Basicamente uma volta em V, né? Aqui, ó, o mercado fez uma volta em V, né? Fechou o dia com essa volta em V. No entanto, meus amigos, o mercado acabou fazendo um pullback aqui na abertura do overnight, né? Dessa última movimentação e tentou vir para cima, não conseguiu, fez outro pullback, né? Então, se eu trabalhar aqui, ó, o desenho, tá? Então, olha só, o mercado fez uma recuperação em V dessa última movimentação, perceba. O mercado fez um pullback, tentou vir para cima, não conseguiu. Fez o segundo pullback, tentou vir para cima, tá? E não ativou o espelhamento, não rompeu e não ativou. O que a nossa leitura diz? Diz que, em contrapartida, se o mercado não consegue romper nem ativar o espelhamento de alta, se ele rompe a mínima do movimento anterior, provavelmente tem alvos aqui para baixo. No entanto, o mercado fez o segundo pullback mais amplo dessa movimentação de alta, tá? Então, primeiro pullback, segundo pullback. Então, de fato, o preço acabou fazendo uma volta em A, tá? Desse movimento. No entanto, né, o mercado chega nessa região de mínima e não consegue mais uma vez romper. Então, perceba que ele fez uma volta em V aqui, não conseguiu romper. Ele fez uma volta em A aqui, não conseguiu romper. No entanto, né, o mercado acabou sentindo, até se a gente trabalha uma retração, deixa eu trabalhar aqui a retração de todo esse movimento de alta, se a gente trabalha essa retração, ó, perceba que o mercado chegou a travar justamente aonde? Na região 38. E eu sempre comento, né, meus amigos, dessa região 38 após o mercado trabalhar esticado, ou seja, dessa mínima o mercado puxou reto, sem pullback, literalmente um rally de mercado, né? A gente percebe aqui, ó, literalmente um rally de mercado, tivemos apenas uma barra ignorada e o preço foi reto. E aí, geralmente, né, quando o preço faz isso, ele consegue retrair no mínimo aí, pelo menos, né, uma correção saudável para mim olhar para compras, seria na região de 38. E aí o mercado acabou trabalhando nessa região de 38. Ontem mesmo no overnight o preço acabou vindo para cima após vir até essa região de mínima, tá? Então, aqui novamente o preço acabou trazendo, tá? Mais uma volta, tá? Mais uma volta em V. No entanto, né, meus amigos, ele tentou fazer um pullback, não conseguiu jogar o preço para cima, nem romper, fez o segundo pullback e aqui ele tenta de fato aí o rompimento, porém ele encontra justamente a região de 61, que é onde a gente já viu, né, trabalhando aqui, ó, dessa máxima para essa mínima, o mercado caiu reto, veio até a região de 61. Então, essa faixa de preço também, né, se a gente acaba tirando, ó, essa faixa de preço aqui, se a gente acaba tirando o zoom do gráfico, perceba que justamente é uma região de preço onde foi anteriormente, né, marcado como uma região de suporte, ó, foi justamente ali a mínima
da abertura do overnight do dia anterior, uma vez que esse preço foi rompido, né, o que era aqui suporte agora passa a ser resistência, tá? Então, essa faixa de preço foi uma faixa de preço aí bem interessante, tá? Para a gente pensar nas vendas, tá? Eu já ia falar compra, olha só. Por quê? Porque a gente já tinha visto que a região de 61, o fractal, né, da retração de 61, estava respeitando, tá? Então, o preço acabou novamente respeitando, obviamente que aqui, ó, se a gente coloca o cursor aqui, ó, era de madrugada, tá? Então, o que o preço fez, né? Acabou que ele rompeu a mínima do movimento anterior, então novamente, né, o preço tinha deixado aqui ó, um último movimento de volta em V, não conseguiu romper nem muito menos ativar alvos para cima, em contrapartida o preço despencou e acabou rompendo a mínima do movimento anterior. Nesse rompimento ele acaba ativando alvos para baixo, tá? Então, se a gente for trabalhar aqui ó, a projeção dessa máxima para essa mínima, e se a gente projeta o primeiro alvo, olha só, perceba que o preço chegou justamente ali ó, na região de primeiro alvo, mas faltou pouca coisa. Ou seja, se a gente pensa né, nesse fractal, né, se a gente analisa que o preço tem alvos para pagar mais para baixo, não tem como olhar para esse cenário aqui, meus amigos, e pensar em compra, visto que ele tem alvos pendentes. Tá? Então, obviamente que o mercado poderia sentir essa região de primeiro alvo e já voltar com tudo, romper o último topo anterior e ativar alvos para cima, sim, porém, a gente trabalhando a ideia que o mercado vai renovar a mínima, né, por exemplo, a gente trabalhar a ideia que o mercado, por mais que ele veio justamente aqui, ó, perto, né, do primeiro alvo e ainda tem a mínima para ser renovada, a gente poderia muito bem trabalhar aí essa ideia, tá? Então, o preço acabou chegando nessa faixa de preço, acabou sentindo e foi impulsionado para cima. No entanto, essa impulsão para cima, né, foi apenas uma correção, nitidamente, né, uma correção dessa última movimentação de baixa. Tá? Então, o mercado expandiu, fez uma correção. Essa correção, a gente poderia trabalhar muito bem a retração dela, dessa máxima para essa mínima. Perceba que o mercado chegou justamente na região de 50%. Né? Aqui ele acabou trazendo defesa vendedora. Né? A gente percebe aqui que através dos candles, né, acabou deixando aí alguns pavios, né, superior, ou seja, demonstrando de fato uma defesa vendedora, e aí o preço veio para baixo. Então, aqui nós temos mais uma leitura, né, porque o mercado acabou rompendo a mínima do movimento anterior. E também nós tínhamos aqui, se a gente trabalhar a ideia de pivô, nós tínhamos essa região de máxima, onde o mercado expandiu, rompendo o fundo, fez um pullback, e a partir do momento que o mercado rompeu essa região de mínima, a gente poderia projetar não só esse movimento de volta em V, como também a gente poderia projetar esse pivô, tá? Esse movimento de pivô. Tá? Então o mercado expandiu para baixo, fez uma correção, a partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, nós poderíamos projetar esse movimento aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer a primeira projeção, estender a primeira projeção que a gente já tinha demarcado, que seja justamente dessa máxima para essa mínima. Então a gente viu que se a gente projeta, o mercado chegou bem próximo, ou seja, de fato daria para acreditar que o mercado pagou o primeiro alvo, no entanto o mercado fez essa correção, e se a gente trabalha a ideia do segundo alvo, perceba que o mercado chegou justamente na região de segundo alvo desse espelhamento, né, dessa volta em A aqui, beleza? E aí o preço acabou sentindo, né? Obviamente que aqui ele trabalhou derivando para baixo, né? Se a gente for trabalhar aqui, ó, uma ideia ganal, possivelmente a gente vai encontrar, beleza? Então aqui fica interessante eu trazer as médias móveis agora para a gente ver como é que ficou o alinhamento dessas médias, tá? Então, olha só, a gente percebe, né, que aqui o mercado acabou gerando vários gatilhos na venda, tá? No entanto, eu não passo a ideia de vender nem de comprar antes da abertura dos futuros, que são às 10h30, tá? Porém, para quem opera, né, a gente vê aqui ó, vários gatilhos na ponta vendedora, tá? Então, esse candle, esse candle, esse candle, esse candle, esse candle, todos esses candles aqui se caracterizaram dentro do nosso operacional pullbacks de média. Obviamente que quem vendeu aqui ou quem vendeu aqui não precisaria estar vendendo todos esses outros candles, né? Mas a gente vê, né, que de fato o fractal de pullback de média, nesse range aqui, ele acabou sendo bastante respeitado. Tá? Então o preço acabou chegando aqui nessa faixa de preço, onde a gente já viu que é segundo alvo do espelhamento, ele acabou sentindo, né, fez uma correção dessa última movimentação de baixa, e aqui fica interessante também
deixa eu tirar aqui essa marcação, aqui fica interessante a gente fazer a retração, tá? Então, dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado chegou justamente ali ó, na região de 50%, quase triscou na região de 61. Ou seja, meus amigos, o fractal de 50%, né, dessa região de máxima para essa mínima, o mercado corrigiu 50%. Dessa máxima para essa mínima, o mercado também corrigiu 50% e aqui chegou aonde a gente queria, tá? Justamente na abertura, tá? Ali dos futuros, que são as 10h30, tá? Então, esse candle, né, das 10h30, que é o candle que abriu os futuros, ele acabou puxando para cima. No entanto, meus amigos, a nível de fractal, a gente já percebe que após o mercado sair, né, desse enrosco, ó, perceba que as médias aqui, ó, elas estão todas emboladas, tá? Então, a partir do momento que o mercado saiu e ela passou a alinhar, perceba que esse pullback foi justamente nessa média, tá? Essa média aqui é uma média de 50. Então, a gente viu, né, que a média de 50 também, ó, já está bastante inclinada para baixo e rente, né, flat, tá? Então, o preço acabou fazendo essa correção, beleza? Ali na abertura dos futuros, esse candle acabou virando um candle PFR, né, que é um candle segundo o price action, um candle pin bar, beleza? E aí acabou trazendo uma ideia de reversão de movimento, tá? Onde o mercado foi totalmente impulsionado para baixo, tá? E aqui já entra também um pouco da nossa leitura, tá? Porque o mercado acabou deixando uma mínima anterior, a partir do momento que o mercado fez essa máxima e veio reto, rompendo, a gente poderia muito bem projetar o alvo também desse movimento, tá? Então, olha só, se a gente projeta dessa máxima para essa mínima que foi rompida, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente no primeiro alvo. Só que esse primeiro alvo, meus amigos, também vai confluir justamente com o terceiro alvo, tá? Do espelhamento de baixa, né? Da volta em A que a gente analisou ali na abertura do overnight, tá? Então, se a gente trabalhar aqui mais uma vez essa projeção, o primeiro alvo a gente viu que o mercado pagou, o segundo alvo o mercado pagou também, a gente viu que aqui ficou um pouco travado o preço, né? E o terceiro alvo, perceba que é justamente aqui. Ou seja, meus amigos, hoje, né, ali, após a abertura dos futuros, nós tivemos o preço vindo capturar a região de terceiro alvo desse espelhamento de baixa, como também nós tivemos esse primeiro alvo desse espelhamento de baixa cumprido justamente aqui nessa região de mínima, tá? Fica interessante também a gente tirar um pouco do zoom do gráfico, para quê? Para a gente analisar as regiões de suporte anteriores, tá? Então, olha só, nessa região de mínima aqui, ó, que foi a mínima do dia 14, né? O mercado acabou marcando um suporte, tá? Inclusive aqui nós temos um fundo duplo, né? Via price action, a partir do momento que o mercado rompe o topinho aqui, ó, tem alvos para pagar, foi o que o mercado fez. No entanto, hoje o preço acabou chegando, né, nessa faixa de preço, tá? Justamente com os alvos que a gente acabou de projetar, o preço acabou sentindo, tá? Trouxe aqui também, né, um candle gatilho, não só um candle gatilho, dois candles gatilhos dentro do nosso operacional. No entanto, o fechamento desses candles ficou na cara da média móvel, né? Então, o preço de fato foi impulsionado para cima, né? Porém, deixa eu tirar aqui essa marcação, a gente já usou, né? Então, show demais. O preço acabou sentindo nessa região, foi impulsionado para cima. No entanto, meus amigos, o mercado fez um movimento corretivo dessa última perna de baixa, tá? Então, se a gente for trabalhar aqui, ó, dessa máxima, que é a máxima da abertura dos futuros, para essa mínima, aqui vai entrar agora o nosso setup operacional, tá? Então, eu sempre vou falar isso. O que o mercado fez? Ele fez um movimento de baixa e veio reto justamente na região de retração, tá? Se eu trabalhar aqui a retração dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado chegou aonde? Na região de 7.640. Agora, se eu trabalhar a ideia da FIBO para esse próximo topo, perceba que o mercado chegou aonde, meus amigos? Justamente na região de 61, tá? Aonde nós tínhamos também um fundo, né, que foi rompido anteriormente, aonde o preço já tinha deixado um fractal aqui, ó, justamente na abertura, onde essa região, essa faixa de preço acabou sendo rejeitada, né? Então daqui a gente já teve a informação que o mercado tinha vendedores, tá? Então aqui não foi diferente, tá? Então, inclusive, né, o preço acabou ficando um pouco brigado, de fato. No entanto, meus amigos,
Eu vou mostrar para vocês aqui um candle de indução de compra, tá? Por quê? Porque eu fiz uma venda logo em seguida, meus amigos. E aí é bem interessante isso, né? Olha só, esse candle, tá? Esse candle, ele foi um candle de indução de compra. Por quê? Basicamente, ele subiu reto, né? Após aquele forte movimento de baixa, né? Ó. Então, o preço fez isso daqui, fez uma volta, né? Não concluiu a sua volta em V. Ele basicamente fez um pullback e acabou jogando uma indução de compra justamente nesse candle, tá? Aonde logo em seguida o preço devolveu com um candle negativo, né? Que foi justamente esse. E esse carinha aqui, ó, ele acabou sendo um candle PFR, tá? Por que PFR, meus amigos? Porque ele rompeu a máxima dos candles anteriores, foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Obviamente que esse candle é um candle muito mais bonito de se vender, mas ele acabou rompendo também a máxima dos candles anteriores e fechou forte negativo. Esse candle não foi diferente. A única diferença que teve é que ele deixou o pavio inferior, mas a mesma ideia do preço, tá? Então, inclusive, ele acabou deixando aqui, ó, esse candle negativo, outro candle positivo e em seguida outro candle negativo. Esse candle aqui também se caracterizou um candle, né, PFR, tá? Um candle de reversão, né? Inclusive, esse candle foi até o melhor para se vender, porque ele acabou fechando dentro, tá, da camada aqui das médias móveis, né? E também um micro pivô vindo da região de máxima do dia, tá? Então, o preço acabou vindo para baixo, beleza? Vindo para baixo aí, ele acabou respeitando, né, um pouco aqui da retração do último movimento de alta, beleza? Aonde é que o preço acabou respeitando? Justamente na região de 61. Ou seja, aqui em cima, né, nessa região de máxima, se a gente trabalha a ideia, tá? Novamente ali, ó, dessa máxima para essa mínima, o preço acabou aonde? Chegando na região de 61, como também a região de 7,5 se a gente trabalhar a retração dessa máxima para mínima. Só que também o preço acabou respeitando, né, travando dessa região, desse último movimento de alta até esse movimento de baixo, o preço acabou respeitando a região 61, de 61. No entanto, né, esse movimento aqui, ele acabou travando, né, antes mesmo de fazer a sua recuperação em V, beleza? Deixa eu tirar aqui as fibras, que agora vai ficar mais interessante, beleza? Então, show demais. O que o preço fez? É a nossa leitura, como sempre, meus amigos. O mercado fez um movimento de baixa, tentou vir fazer o movimento de alta, não conseguiu capturar a máxima do movimento de novo. Ou seja, a nível de fractal, meus amigos, tá demais esse vídeo aqui, hein? Deixa o like aí, pai. Só agradece. Então, se a gente trabalhar aqui a ideia, ó, o mercado fez um movimento de baixa, fez uma recuperação, era para ser uma recuperação em vez se ele viesse até a máxima, não conseguiu. Então, o que o preço fez aqui novamente? Tá? O preço fez um movimento de baixa, tentou fazer uma recuperação em V, não conseguiu vir até a máxima do último movimento. E aí, meus amigos, em contrapartida, o preço acabou vindo para baixo, rompendo a mínima, e a partir do momento que o mercado rompe a mínima, nós temos algo para baixo para projetar. Tá? Então, nós temos algumas ideias aqui, meus amigos. Meu Deus, coisa linda. Tá? Então, nós temos algumas ideias aqui para a gente trabalhar de projeção e não é pouca, tá? Então, olha só. Primeira projeção, a gente pode trabalhar essa projeção, tá? Essa projeção micro, né? A partir dessa leitura, como também a partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, a gente poderia trabalhar a ideia dessa projeção aqui, tá? Então, vamos por parte, tá? Então, olha só, dessa máxima para essa mínima, se a gente projeta o primeiro alvo estava justamente na mínima do dia, onde o mercado chegou, né? Acabou fazendo uma pequena correção, ancorada nas médias, apontou para baixo e veio para baixo. Rompeu o primeiro alvo, segundo alvo está aqui, onde o preço acabou sentindo, né? Terceiro alvo, justamente ali, ó. Olha só, meus amigos, 3 candles que sentiu essa região do terceiro alvo. Agora vamos trabalhar a ideia da máxima para essa mínima aqui. Se a gente projeta o primeiro alvo, olha só onde é que foi o primeiro alvo, meus amigos. Irmão, isso daqui não é coincidência, tá? Não é coincidência. A gente vai trabalhar também o pivô do dia. Lembra que eu tinha falado do pivô dessa máxima para essa mínima? O mercado fez uma correção. A partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, a gente poderia projetar esse pivô.
Primeiro alvo a gente já viu que foi justamente nessa mínima. Segundo alvo, meus amigos, tá lá pago, tá? O terceiro alvo, obviamente, que ficou mais para baixo, beleza? Mas também a gente tem a ideia, né? Deixa eu tirar aqui essa marcação. A gente também tem a ideia desse espelhamento aqui, ó, que a gente acabou projetando. E onde que foi o terceiro alvo? Olha só, justamente aqui, ó, nessa mínima. Então, meus amigos, o preço hoje não tinha como eu não conseguir analisar a compra hoje de jeito nenhum. Pô, Jorge, mas o preço acabou chegando nessa região aqui de terceiro alvo, tinha fundo lá atrás e tal. Não pensou em compra? Não pensei, meus amigos. Ele deu gatilho operacional sim, tá? Tanto o rompimento desse candle aqui, ó. O rompimento desse candle. Peraí, aqui tá errado. Beleza? O rompimento desse candle aqui, ó, desse carinha. Quanto também esse candle aqui, ó, foi um gatilho técnico, né? Um gatilho aí, um candle PFR, ele rompeu a mínima dos candles anterior, virou um candle positivo e fechou forte. No entanto, estava na cara da média móvel aqui, ó. Não, eu não conseguiria pensar em compra, meus amigos. A compra para mim aqui hoje seria só se ele deixou uma máxima. Peraí, esse negócio aqui tá errado, tá errado, tá errado. Ele deixou uma máxima, fez uma volta, né, que não foi uma volta em V, a volta em V se ele tivesse vindo na máxima. Se ele tivesse vindo na máxima e tivesse feito o pullback, possivelmente eu iria olhar para a compra, ou eu poderia esperar o rompimento da máxima para pegar um pullback pós-compra, pegar um pullback pós-rompimento, pós-compra, pegar um pullback pós-rompimento. Não foi o que ele fez, meus amigos. Eu não tive como pensar em compras hoje em hipótese alguma, tá? Então, para você que ficou até aqui, eu agradeço. Você está crescendo também, beleza? Então, o primeiro candle aí do nosso operacional, esse carinha aqui, foi o primeiro candle que deu a oportunidade, né? Depois nós tivemos esse candle, inclusive eu, Joalisson, vendi esse candle, beleza? Depois nós tivemos mais esse candle na ponta vendedora. Depois disso, nós tivemos esse candle e mais esse candle. Isso daqui só ali até 1 hora da tarde, mais ou menos, tá? Depois disso, nós tivemos o rompimento desse candle aqui, ó. Beleza? Depois nós tivemos esse candle e depois nós tivemos esse candle. Beleza? Então, nós tivemos algumas oportunidades aí de venda hoje, mas por que esse candle? Pullback de média, pullback de média, pullback de média. Esse aqui é pullback de média. Esse daqui é a falha dessa volta em V, ó. Ele nem chegou a completar o movimento da volta em V, mas aqui seria venda também, tá? Candle forte, fechando forte para baixo. Esse aqui também foi venda micro pivô de baixa, vindo da região de máxima. Esse candle é um candle PFR, eu vendi no rompimento dele, stop na máxima dele, tá? Esse candle aqui também eu quis vender, não vendi, porque quando eu projetei um 2R, ele estava mais para baixo aqui, tá? Então acabou que se eu tivesse vendido ele, nessa mínima aqui, eu tinha colocado no 0 a 0 e aí o preço iria me tirar. De toda forma, eu ia olhar para venda nesses outros candles que o preço acabou gerando, tá? Então, coisa linda demais, meus amigos. É isso aí para você que ficou até agora. Agradeço muito, tamo junto, é só o começo.